Quem é você no Last of Us da treta dos juros no Brasil? E vamos juntar juros com zumbis para você prestar atenção na treta econômica do momento. O Game que virou série é perfeito para explicar por que tá todo mundo falando de inflação e juros. Eu sou a Gabi Valente e faço desenhos sobre economia para você chegar mais preparado ao mercado de trabalho, e esse aqui é o Bpop. Você se lembra do vídeo sobre a importância do equilíbrio da força? Que é tipo a economia? Tem um item que é o termômetro desse equilíbrio, o preço das coisas. No mundo pós-pandemia, que transformou uma galera em zumbis, falta tudo. E lá um sanduíche é muito mais caro, porque não tem em qualquer esquina. O preço sobe. Compra quem pode pagar mais. Se a gente estivesse falando de tá chovendo hambúrguer, aí a história era outra, né? Lá, como a oferta é gigante, tem de fazer promoção para conseguir vender alguma coisa. E essa é a lei da oferta e da demanda e vale para quase tudo. Parabéns, porque você já sabe mais de economia do que muita gente por aí. Aqui na nossa história, os zumbis são os responsáveis pela alta dos preços. E é por causa deles que a gente precisa coletar cada vez mais moeda para conseguir comprar o mesmo sanduíche. E no apocalipse zumbi não é só oferta e demanda que produz morto-vivo. Tem também um fator psicológico na história, o nosso medo. Só a expectativa de ter mais zumbi ali na frente já contamina o presente. O dono da vendinha aumenta o preço do sanduíche, a escola reajusta a mensalidade, o aluguel aumenta. Tudo aumenta porque a inflação cresceu. A inflação é um mal que se alimenta dele mesmo. E no Brasil a gente ainda tem um outro problema. Lá atrás, os políticos acharam uma boa ideia corrigir algumas coisas automaticamente pela inflação. Na hora todo mundo fica felizão porque teve um aumento de benefício, etc. O problema é que isso se perde rapidinho porque gera mais expectativa de inflação lá na frente. Parabéns aos políticos envolvidos que criaram uma máquina de reajuste automático de preço chamada Brasil. Mas até dá para ver a boa intenção na hora de desenhar a medida, porque a pessoa acha que está protegendo a sociedade, principalmente os mais pobres. Mas no fim das contas, isso acaba se voltando contra a gente. O aumento de renda consistente, ele é feito com alta da produtividade. Mas essa é uma tarefa bem mais difícil. Vai ter sempre alguém com uma ideia genial, por exemplo, vamos imprimir dinheiro e sair dando para todo mundo. E cada vez que alguém fala isso, morre uma fadinha de combate à inflação. No nosso The Last of Us aqui, o papel do BC é ser o guardião da cidade. Ele é responsável por controlar a taxa de reprodução dos zumbis que rodeiam a cidade. Eles também tentam amenizar o medo das pessoas, para aquele efeito psicológico de reprodução de zumbis não acontecer. O Conselho de Guardiões se reúne para decidir qual vai ser o tamanho do muro. Para tomar essa decisão, ele tem que olhar a missão que ele recebeu, a meta de qual o número máximo de zumbis que podem ficar ali na área de quarentena ao redor da cidade. O guardião fica ali de sentinela, olhando tudo lá fora. Se tá tudo tranquilo e a gente tem segurança para diminuir os muros e expandir o território, os muros cedem. Mas se tem muito perigo lá fora, aí é a hora do remédio amargo, é a hora de frear a cidade e aumentar os muros. Confinamento com muro alto é ruim? Lógico. Mas é a única coisa que a gente viu que dá certo. A gente queria que fosse diferente? Lógico. Antes de entrar mesmo na treta, uma pausa nesse roteiro alucinógeno aqui. Mas afinal, o que é juro? Juro não é nada mais que um preço. Ele é o preço do dinheiro do futuro que você quer gastar hoje. Ele não pode ser o que a gente quer da nossa cabeça. Ele tem que refletir as condições econômicas. Imagina, você tem uma grana guardada para uma viagem daqui 5 anos. Vem um amigo seu e te pede esse dinheiro, fala que vai te pagar o rendimento, os juros, porque ele quer usar hoje o seu dinheiro do futuro. Você começa aquela listinha mental. Ele está empregado, ganha bem, mas a empresa dele está mal das pernas e ele é gastador, desorganizado com as contas. Parabéns, você acaba de fazer uma análise de risco. Percebeu que o juro para o teu amigo não pode ser o mesmo do que o de uma instituição séria? Afinal, você está emprestando seu dinheiro para ela. Porque o risco dele é maior. O certo, economicamente falando, tá? Porque tem razões do coração, isso aqui a gente não discute. É você cobrar mais do seu amigo. Agora, pense no Brasil. A gente é um país bem zoado, lindo, maravilhoso, mas bem zoado. A gente muda a regra o tempo inteiro, é difícil investir e o governo não controla seus gastos. A gente passou 8 anos no cheque especial. Qual que é o nosso risco? E a taxa básica de juros tem de refletir esse risco, porque ela não pode ser artificial. A economia inteira se espelha nela. E é justamente para isso que o BC tem apontado. Os juros precisam continuar altos porque o nosso risco aumentou pelos efeitos psicológicos. Por medo de ter mais zumbi lá na frente por causa do descontrole do governo com as contas. Agora a gente entra na treta atual. Os juros são altos no Brasil, enormes, mas não é boa intenção nem força de vontade que vai mudar esse quadro. Juros precisam ser tão altos no Brasil? Não, não precisariam se a gente fizesse reformas estruturais nada populares.
Mas qual é o político que gosta de fazer medida impopular? Tá ali, olhando a próxima eleição, daqui a pouco. Em vez de fazer reforma, a gente sempre usou a criatividade, e haja criatividade. Os anos 80 foram a época áurea disso. A inflação ultrapassou 80% no único mês, com requinte de crueldade, tipo a Polícia Federal indo pra Pasto caçar gado pra garantir o abastecimento de carne no supermercado. Sério. Todos os governos que tivemos até agora fizeram medidas imediatistas, têm um impacto na inflação depois. Chega um bando de zumbi que a gente nem sabe de onde veio. Mentira, a gente sabe. E como a gente protege esse guardião da pressão para fazer medida popular ou populista, dando independência. E sim, esse assunto é muito polêmico, porque ninguém gosta de perder poder. Assim, ele fica livre para poder tomar as medidas chatas, duras, até cruéis, mas que são necessárias para garantir que os zumbis não invadam a cidade. Lembre-se que eles se reproduzem rapidamente e prejudicam mais os mais pobres. Alguém tem que fazer o trabalho ingrato e não vai ser quem depende de popularidade para viver. A gente pode e deve questionar as ações do guardião. Até porque a economia não é uma ciência exata. Às vezes coloca mais muro do que precisa, menos muro do que precisa, mas aí é um ajuste fino e técnico. Ele não pode seguir o calendário eleitoral. Só essa treta de agora, essa discussão de aumentar o número da meta máxima de zumbi, isso já abalou as expectativas e tá saindo mais caro. Porque no fim das contas, até mais barato a gente extrapolar uma meta e manter as regras, admitir, falhamos, do que a gente ajustar, abrir a porta para mais inflação e depois ferrar tudo depois. Isso pode sair bem mais caro. Ficar dobrando a meta perde a credibilidade. E olha também para aqueles países que abriram ali uma portinha para inflação, se não foi tomado ali por zumbis. Tem um bando de zumbi ali dando um rolê na Argentina. Tem gente que discorda do que eu falei até aqui? Tem. Estão brigando um pouquinho com os números. A gente queria que fosse diferente? Claro. Mas aqui a gente conta a vida como ela é. A gente dá os dados e você que forma a sua opinião sobre isso. Qualquer que seja ela e tá tudo certo. O importante é aumentar o nível do debate. A gente tem que usar o neurônio pra parar de ficar repetindo bordão de político. O único bordão que a gente gosta por aqui é pop é ser inteligente. Então ajuda aí a proteger as fadinhas de combate à inflação. Comenta, curte, compartilha, segue, ativa o sininho, que aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Beijo e até a próxima.